Simane Abdias e esse é o programa Metamudança. Estou aqui muito bem acompanhado pela doutora Luzia, minha esposa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Trazendo hoje um tema muito interessante, porque nós vamos falar de perfeccionismo. Afinal de contas, o perfeccionismo é uma virtude ou um defeito? Nesse programa nós vamos trazer para você muita coisa interessante sobre perfeccionismo. Começamos definindo o que é perfeccionismo. Vamos lá, vamos definir isso para o pessoal. O perfeccionismo ele é visto, ou definido como uma tendência para exigir uma perfeição em tudo que faz. É uma vontade obsessiva para alcançar essa perfeição. É tentar ser o melhor em tudo que faz. Então, normalmente, as pessoas ditas perfeccionistas são pessoas detalhistas, pessoas que conseguem estar focado praticamente 100% do tempo, são pessoas que entregam geralmente resultados muito bons, satisfatórios. Essa procura por esse padrão de excelência é uma característica das pessoas perfeccionistas. Geralmente são pessoas bastante organizadas, pessoas que mantêm a mesa muito bem organizada, o escritório muito organizado, mas eu falei aqui de algumas coisas muito boas, né? Por isso que o tema é virtude ou defeito. Vamos começar a tratar então o perfeccionismo como algo que pode ser encarado de uma outra vertente, com um outro lado da moeda. Quando o perfeccionismo começa a ser um defeito? Quando ele vira o perfeccionismo. Quando apenas Por quê? Porque esse sufixo ismo, e quando ele vira o perfeccionismo, aí já não é mais uma virtude. A virtude seria eu cuidar das coisas, eu procurar entregar no prazo, eu procurar ser exímio, mas quando entra o perfeccionismo, o sujeito começa a se autocriticar, vem acompanhado exageradamente de uma cobrança interna muito grande, exagerada, de estar fazendo aquilo ali. Então é uma coisa sem medida que a pessoa faz. Então aí a gente está desmistificando, Então vamos tirar logo o mito desse perfeccionismo, porque muita gente aí, quando vai numa entrevista de emprego, principalmente, e o selecionador lá pergunta qual o seu principal defeito, aí a pessoa se orgulha, seria a virtude, empina o pescoço e fala, eu sou um perfeccionista. No caso aí seria, o defeito ele está citando como uma eu sou um virtude. Isso. Então nós vamos desmistificar aqui, neste programa, o perfeccionismo. Então vamos lá, vamos tirar alguns mitos. O primeiro mito que nós vamos tirar sobre o perfeccionismo é que ele não é simplesmente uma busca por algo excelente. Ele não é aquilo que a gente pode entender como uma conquista saudável de crescimento dentro daquilo que é o melhor. Esse é o primeiro mito que nós vamos quebrar aqui nesse programa. Sim. Ok? Ou seja, o perfeccionismo não é você ter o desejo de fazer as coisas perfeitas. Ela vai mais além. Lembra sempre do prefixo, o sufixo ismo aqui que foi dito pela doutora. Vamos lá ver um outro mito. O perfeccionismo ele não é um aperfeiçoamento. Nós estamos falando aqui o que ele não é. Na verdade, como ele não é um aperfeiçoamento, ele passa por uma situação e pode ser uma tentativa de querer obter aprovação, por isso que vira um transtorno. Exato. Eu não faço para ser perfeito, simplesmente para fazer bem. Eu preciso
de suprir essa carência emocional. Ou seja, não ser criticado. Não ser criticado. Não ser alvo de uma avaliação de alguém. Não ser rejeitado. Isso. Interessante. É forte, né? Então você está vendo aí que o perfeccionismo ele vai passando por diversas vertentes. O perfeccionismo também não é a chave do sucesso. Não é. Nós vamos encontrar aí pessoas ditas perfeccionistas, mas que na verdade estão padecendo hoje de uma falência financeira, de um estado emocional precário, relacionamento social, familiar totalmente destruídos, se dizendo perfeccionismo. Porque o perfeccionismo ele pode dificultar a conquista da pessoa, porque a pessoa fica muito preso ali, os prazos estão acabando e aquilo não finaliza nunca, porque a pessoa ela tem uma autocrítica internalizada tão grande que ela vê defeitos ali em tudo, muitos defeitos, então ela não entrega as coisas, ela tem dificuldade de finalizar as coisas, e até quando ela finaliza, quando consegue, ou melhor, ela não finaliza, alguém pega essa coisa como finalizada, né, e obriga, entrega logo, ela é cheia de defeitos, ela não recebe nenhum elogio, ela está sempre se desculpando, faltando algo que isso, que isso, que nada. Então, assim, é uma situação muito difícil, o perfeccionista. Tem um pensamento que geralmente perpassa muito na mente dos ditos perfeccionistas. Eu sou o que eu realizo e quão bem eu consigo realizar. Então, olha só, o perfeccionista não é aquele que faz as coisas bem feitas. Ele só se mantém com um nível de satisfação se ele for aprovado ou a autoaprovação, porque ele não aceita a aprovação das pessoas que estão em sua volta. O perfeccionista ele não é bem sucedido, não é um caminho que leva, né, nos leva aos nossos talentos e ao sentido na nossa vida. Ele é ao contrário, é um desvio muito perigoso. Nós poderíamos dizer que o perfeccionista, então, ele buscou esse atalho, esse desvio para obter aprovação. E acontece o contrário, por isso que acontece esse desvio. As pessoas recusam estar perto, porque as pessoas sabem que elas não são perfeitas, digamos, ninguém é, e para o perfeccionista está tudo muito fora do lugar, no exterior. Mas isso por quê? Porque dentro dele é uma bagunça. Na verdade, ele tenta organizar no mundo externo, compensar no mundo externo uma falha interna, tá desorganizado por dentro. A gente viu que nós falamos aqui em dado momento que o perfeccionismo não é um aperfeiçoamento. Dentro dessa esfera de aperfeiçoamento, nós vamos ver o aperfeiçoamento externo, aquele que a pessoa busca curso, busca técnica, busca conhecimento, e também o autoaperfeiçoamento, aquele que a pessoa busca sozinho, o autodidata, aquele que ele vai aprender. Aonde o perfeccionismo pode entrar? Se ele tem dificuldade de se autoaperfeiçoar ou se aperfeiçoar. Qual é a pior situação para o perfeccionista, na sua opinião? Eu não entendi muito bem o termo. O aperfeiçoamento é aquele que a pessoa busca o conhecimento externo. Sim, para um preparo. Preparo. Sim. E o autoaperfeiçoamento é aquele que ele se aperfeiçoa sozinho. Ele é geralmente o autodidata. Ele se orgulha de ser autodidata. Exato. Quando o perfeccionista fica mais à vontade, se autoaperfeiçoando ou aperfeiçoando? Se autoaperfeiçoando, porque inclusive ele tem uma dificuldade muito grande de obter informações dos outros, porque ninguém tem uma coisa aí de que ninguém pode saber mais do que eu. Como que eu vou receber esse tipo de informação? Ele até recebe, mas ele não dá o braço a torcer, que alguém está passando aquela informação para ele, então ele sabe, ele se sente na obrigação de saber tudo, tá? E vira uma coisa viciante, porque
ele está sempre achando que vai ser julgado por uma coisa que ele não souber fazer, ou por algo que dá errado. Então vira uma tentativa, um vício o tempo todo de não ser julgado. E é autodestrutivo porque a perfeição não existe. Como que nós vamos lidar com isso? É uma meta inatingível, a perfeição não existe. E nós estamos vivenciando, então, uma época, né, nesse início de século, onde as pessoas, talvez porque a tecnologia esteja bem avançada, não mais buscando aperfeiçoar aquilo que ela tem, mas buscando o autoaperfeiçoamento. Hoje nós temos psicólogos se auto-intitularam. Eu lembro, e aqui eu gosto muito de falar, né? Nós estamos em casa aqui e eu gosto muito de falar de mim. Eu fui uma pessoa que desde novinho me interessava por bula de remédio. Eu acho até que eu teria que ser farmacêutico, mas eu tinha um prazer enorme em ler todas as bulas. A minha sogra me dava o remédio, ela só tomava depois que eu analisava as bulas de remédio, e era um negócio assim que me preenchia, eu gostava daquele conhecimento, mas nunca me intitulei farmacêutico. Eu era um leitor de bulas de remédio para alguém que tinha dificuldade de ler. O que nós estamos vivendo hoje são pessoas se automedicando, se autoaperfeiçoando, se autotratando, pessoas que têm, por causa da internet, pelo depois acesso da informação, Google, né? Dr. Google, achando que pode fazer terapia, coach e todas as demais coisas através da internet, se auto-aperfeiçoando. Então, se você tem essa característica, você já pode começar a pensar aí, será que eu estou na vibe do perfeccionismo? Será que eu estou caminhando por essa vibe? Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que ressignificar, eu tenho que olhar o caminho que eu estou trilhando, não é mesmo? Sim. Porque esse caminho geralmente vai levar ao fracasso. E o perfeccionismo, a pessoa gosta, quer, precisa, tem necessidade de se mostrar melhor, aquilo que ela faz tem que ser o mais perfeito, e o que vem acompanhado disso é a culpa, tá? É vergonha e culpa que ela sente quando ela não alcança aquele saber ali. E aí, por que atrapalha? Porque ao invés de se informar, ela quer tentar fazer muito do jeito dela, tá? Se informar com quem poderia estar passando essa informação. E o perfeccionismo não se baseia na motivação, mas sim na percepção, tá? E a percepção consome energia, rapidamente não se sustenta. Então, ou seja, é o modo como eu percebo as coisas. Então, eu não me motivo para fazer porque eu vou aprender e porque aquilo vai ser muito bom para mim. Sim, porque eu vou fazer e eu vou ser visto como isso, como melhor, como, né? E se conseguir. Então, assim, nada contra a gente querer buscar a perfeição dentro das coisas que a gente faz, mas a gente tem que procurar observar o que nos motiva a estar fazendo aquilo daquela forma, porque no perfeccionismo eu sei que gera muito sofrimento. Então é isso, você já viu aí as definições de perfeccionismo, você já viu a gente tirando alguns mitos sobre o perfeccionismo, e logo após o intervalo nós vamos trazer para você ferramentas para você começar a trabalhar essa questão na sua vida com mais leveza, buscando sim a excelência, mas com saúde. Daqui a pouco a gente volta.
requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Bem, de volta com esse assunto que eu tenho certeza está mexendo contigo. Nós já definimos perfeccionismo, nós já desmistificamos o perfeccionismo e agora nós vamos entrar num posicionamento te dando ferramentas para você conseguir aí no seu diário de bordo fazer a sua anotação que vai fazer com que você trace novos rumos na tua vida. Uma escritora bem conhecida, chamada Brené Brown, ela trouxe algumas características interessantes sobre o perfeccionismo. E nós vamos trazer aqui, antes das ferramentas, para você anotar essas características, até para você identificar um perfeccionista ou até mesmo para você fazer a sua autoavaliação. A primeira grande característica do perfeccionismo é um sistema autodestrutivo de crenças, quer dizer, e viciante, que alimenta a tentativa de não ser julgado. Quer dizer, eu busco a perfeição com medo do que os outros vão sentir em relação a mim. Eu tenho medo de ser rejeitado, julgado, acusado. Trabalha muito a culpa, né? E a vergonha de não ter sido perfeito. Entenda que, olha essa palavra que foi usada, autodestrutivo. Autodestrutivo é uma característica fundamental simplesmente porque a perfeição não existe, ela não pode ser alcançada. É o estabelecimento de uma meta totalmente inatingível. Por isso que é autodestrutivo. A perfeição é inatingível, nós não somos perfeitos. Mais uma característica. O perfeccionismo, ele vira um vício, né? Ele é viciante porque quando experimentamos o julgamento, a vergonha e a culpa, atribuímos isso ao fato de não sermos perfeitos. Quando nós somos rejeitados, sentimos vergonha, sentimos culpa, nós logo pensamos, o perfeccionista logo pensa, é porque eu não fui perfeita. Eu acho, gente, quando eu falo eu já fui também um pouco assim, porque em alguma área todos nós temos, pequenas áreas da nossa vida onde a gente foca mais ali, tá achando que aquilo... Por exemplo, você não pode sair desarrumada nunca. Ninguém pode te ver sem maquiagem, nunca. Um perfeccionismo exagerado em alguma área da vida. Tá? Então, todos nós, a gente quando fala aqui, a gente fala para ajudar, não é com peso, não é para criticar, é para ajudar a tratar, ajudar a curar. Uma outra característica é que o perfeccionismo ele não se baseia na motivação, ele se baseia na percepção. E a percepção, ela muda rapidamente, ela consome muita energia, ela se esvai como se fosse um vento passageiro. Que não se sustenta. Não se sustenta, ela não tem base sólida, é só uma percepção, é aquilo que eu acho. Né? Por isso que o perfeccionismo não se sustenta. Essas são as características básicas do perfeccionismo do ponto de vista de Brené Brown. Se a pessoa que está aprendendo música não se admitir dar uma notinha fora, errar um pouco, nunca vai tocar.
E aquele que já toca, que é experiente, se não se admitir que em algum momento da vida começa um declínio, começa uma fase menos artística, ele também vai tocar. É fundamental que a gente tenha esse entendimento e busque a ressignificação dos fatos sem muita apelação e aprovação. Sem muita cobrança própria, né? Uma autocobrança muito grande, que eu tenho que fazer isso e tem que ser muito bom, né? Tem que ser perfeito, né? Vamos elencar, o perfeito então, não existe, ele é inimigo do bom, porque você não faz nunca. Vamos elencar aí algumas ferramentas básicas nesse processo de mudança. É a hora de você sacar o teu diário de bordo e começar a anotar aí. A primeira ferramenta que você vai utilizar, e utilize-a com muita naturalidade, é a generosidade. Por quê, doutor? A tendência, né, para dar e partilhar acima de qualquer interesse ou utilidade. Sempre tem uma pergunta que a gente faz: qual é a utilidade disso? Não precisa ter utilidade. Se é uma coisa boa, vamos partilhar e não se importar se foi você que, né, as pessoas gostam muito disso. Fui eu. Você partilhar simplesmente para o mundo, isso é generosidade. Se eu puder compartilhar uma ideia para o mundo, um saber para o mundo, agora então que isso é possível, e sem que aquilo necessariamente se volte para a minha pessoa. E outra coisa, não tem essa necessidade. Você não vai conseguir ser generoso com os que estão em sua volta se você não é generoso contigo, se você não pratica essa generosidade consigo. Mas no caso aqui, ele acha que está sendo generoso com ele porque ele está querendo, digamos assim, receber o aplauso daquilo ali que ele compartilhou. Quando o perfeccionista faz, ele faz para ter o aplauso. Isso, mas a ferramenta da generosidade é você se avaliar com generosidade, sabendo que você não é perfeito e não vai atingir aquela perfeição. Então, quando você entende isso, você começa. E que se aquele aplauso não vier, você está fazendo o que é certo, tudo bem. É verdade. Né? A segunda grande ferramenta aí. E agir com generosidade consigo próprio, claro. Se não vier, tudo bem. A segunda grande ferramenta que a gente vai usar é a humildade. Essa é muito importante. Essa aí é importantíssima. Porque nós estávamos falando, inclusive, sobre não conseguir aprender nada com ninguém, de se julgar autodidata. São poucos autodidatas, de fato, que existem, né? E você só pode classificar ou ser classificado dessa forma depois que passar por algum tipo de avaliação, pelo mínimo possível. Mas essa humildade de poder sentar e aprender com as pessoas, ouvir, aprender, perguntar, tirar dúvida, não ser o dono da verdade. Tá? Eu falei, pronto e acabou. Existe alguém que tem um saber diferente do meu, e não é maior e nem menor, é diferente do meu, e que eu preciso estar com os ouvidos atentos, ouvindo. O nome disso é humildade. Quando eu sou perfeccionista, quando eu estou perfeccionista, com comportamento perfeccionista, eu não sou humilde. Parece uma humildade, uma linha muito próxima. Parece uma humildade, mas é arrogância. Porque a pessoa está dizendo assim, não está bom, não está bom. Que isso? Não, que isso? Mas na verdade, ela acha que aquilo ali não é suficiente, porque ela acha que ela é capaz de fazer muito mais do que aquilo. Então, o perfeito, como ele não existe, ele é inimigo do bom, porque você também não entrega o que é bom. É verdade. A humildade, ela vai trazer você ao patamar da normalidade do ser humano. Sim, né? sim. Do ser humano, olha só. Quando você entende... E é libertador, sabia? É libertador. Quando você começa a usar essa ferramenta, eu não consigo, isso é pesado demais para mim, isso é difícil. Não como desculpa, mas a verdade. A verdade, é o patamar do ser humano. Né? E aí você vai crescendo como ser humano e mudando toda a sua esfera de ação, tendo novos desafios, tendo uma nova visão. Há uma outra ferramenta também tremenda, muito boa, ferramenta fantástica, que vai te auxiliar nesse processo aí de lutar contra a figura do perfeccionismo. É a consciência
equilibrada, consciência equilibrada. O que vem a ser isso? Eu ter, talvez seja uma consciência equilibrada, eu estar ciente dos meus sentimentos, das minhas emoções, fazendo um acolhimento, entendendo que nem todo tempo é tempo de rir, de estar... o perfeccionista também, em alguns momentos, né, ou com algumas pessoas, pode sentir uma necessidade muito grande de ser completo o tempo todo, porque na verdade no interior dele falta muita coisa. Então essa necessidade de completude faz com que ele queira se mostrar bem o tempo todo. Então quando ele tem uma consciência equilibrada, ele também abraça os momentos em que ele está mal. Tá? E ele acolhe. Entende as emoções dele, seja negativas, seja de tristezas, sentimentos. Na verdade, então, é um abraçar as suas próprias emoções. Porque todas as emoções são boas e são até necessárias. Tem até aquele filme Divertidamente, né? Faz uma abordagem a todas as emoções, como completam, né? Com essas emoções, como se completam entre si, porque elas são necessárias. Agora, por que eu não posso? Eu ouvi de uma amiga, uns dias aí atrás, ela disse: eu não vou viajar porque eu não estou boa companhia, eu não estou mal com esse negócio de pandemia, estou sofrida, não estou boa companhia. Eu falei: vai com má companhia assim mesmo, viaja assim mesmo. Porque, afinal de contas, né, você é amada e você vai ser amada, mesmo não estando uma boa companhia naquele momento. E vai que no meio do caminho, no avião, você se distrai. Ainda brinquei com ela: aproveita que está de máscara, ninguém vê a nossa cara mesmo. Assim, você está rindo, você está chorando, você está fazendo careta. E vai do jeito que você está. Porque, inclusive, eu já fui assim. Não, porque eu não sou boa companhia. Não, a gente, às vezes, não está bem. E a gente vai porque a gente se sente amado. Agora, deixando também uma coisa muito importante, porque quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O perfeccionismo, ele pode ser gerado e é gerado. Falamos que nós somos frutos da nossa vivência, do nosso passado, do nosso aprendizado. Aquilo que foi exigido de nós um dia e que é exigido no nosso entorno. Se é exigido que eu sempre esteja bem e quando eu chorar ou quando eu estiver triste, eu vou ser classificada ou rotulada como uma pessoa chata, hoje ela está chata, então você sente uma necessidade de mostrar um riso que você não está para sentir naquele dia. Que você não tem. Então uma coisa vai puxando a outra, então é uma falha dentro de nós de não se sentir aceito. Verdade. Então aí você teve 3 ferramentas de peso no seu diário de bordo: a generosidade, onde você vai se julgar com menos peso, onde você vai se avaliar com bem menos peso. A humildade, que é aquele processo de aceitação natural que você é um ser humano, e também ter uma consciência equilibrada, saber lidar com as suas emoções, seja elas positivas ou negativas. Nós vamos encerrar esse programa com uma frase de Voltaire muito interessante, que diz: não deixe o perfeito ser inimigo do bom. Não deixe. Se você deixar o perfeito ser inimigo do bom, você vai perder a sua vida, vai se esvair entre os seus dedos. Ele diz aqui uma coisa interessante: a caminhada de 20 minutos que você faz é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que você não faz. Não faz. Exatamente. Aquela dieta que você faz, mesmo atrapalhada, é melhor do que não fazer dieta nenhuma. Pensa nisso e eu tenho certeza que você vai começar a entrar num caminho de mudança. Foi um prazer enorme estar com você. Nós vamos voltar. Nos procure nas redes sociais. Um grande abraço para você, um beijão no teu coração. Tchau.